O Brasil é diverso e inspirador. Cada pedaço dele gera um ritmo, um sabor, uma cor. Tudo nessa terra emociona. É por isso que a Petrobras é uma das maiores patrocinadoras da cultura brasileira. Estamos presentes em todas as regiões e sabemos o valor e a riqueza de todas elas. Não existe energia mais potente do que a cultura. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. Eu sou Adelton Santos, representativo dos Arqueiros. Estamos felizes em tê-los aqui. E começa essa conversa convidando a todos para exercer a nossa capacidade de viso, de resiliência, né, de paciência. E é uma situação que nos leva, assim, acho que se tem gente ainda duvidando, né, da crise climática, né, da saturação do planeta, acho que é hora de parar de duvidar. Porque é impressionante, né? Nós estamos sendo aqui claramente por causa dos eventos climáticos de ontem, né, que afetaram a cidade. E a gente está vendo isso todos os dias. Segundo os cientistas europeus, parece que essa semana o Brasil é um dos lugares onde a temperatura pode chegar a níveis, né, assustadores, né, críticos. Então, de fato, talvez, eu espero que não, mas talvez a gente precise cada vez mais exercer essa nossa capacidade, né, de adaptação, né, de resiliência, o que não significa conformismo, né? A gente tem que cada vez mais ficarmos atentos para ver o que cientificamente, né, e metodologicamente a gente pode fazer também contra essa situação. Gente, sejam bem-vindos então. A ideia aqui hoje é a gente dar sequência ao ciclo de labs de comunicação que vem sendo feito em parceria com o patrocínio da Petrobras e, portanto, também do governo federal, a quem a Aberge já logo de saída agradece imensamente, porque esse patrocínio da Petrobras tem nos permitido tratar de temas, né, como cultura e esportes muito relevantes e cada vez mais relevantes para o mundo dos negócios, ou seja, para as empresas. Não é à toa que a Aberge tem entre as suas frentes de atuação um propósito muito claro de pensar esporte, cultura e lazer como plataformas poderosas de comunicação para os negócios, né, para as empresas. Então, esse ciclo que a Petrobras vem patrocinando, se não me engano, né, Douglas, é o último da série. Já fizemos um de cultura, né, e agora vamos focar mais com a questão do esporte. Ele está inserido nesse contexto que a Aberge vem explorando, né, de ajudar as empresas a pensar melhor como usar essas plataformas poderosas. Porque, assim, do ponto de vista do marketing, e a gente acha que não tem nada de errado com isso, é óbvio que as empresas, quando elas pensam em investir em patrocinar esportes, elas vão pensar nos grandes clubes, nos grandes atletas, nos grandes nomes, né? Até porque elas esperam corretamente resultados, né, imediatos. E não tem nada de errado com isso. Porém, a Aberge tem convidado as empresas a pensar também como é que elas podem investir no esporte como uma possibilidade de transformação social. Nesse sentido, a gente tem convidado as empresas, as organizações, para olhar para projetos, né, para clubes que pensam a questão da educação, por exemplo, tem uma ligação muito forte entre esporte e comunicação. Então, digamos assim, né, o viés deste tema aqui dentro da associação. Bem,
Não quero me delongar muito, quero chamar os nossos convidados, mas eu queria dizer apenas que eu sou, de certa forma, bastante envolvido com esporte, gosto muito de tênis, né? Circulo bastante aí no meio tenístico, de futebol também, por causa do meu filho, que eu quis fazê-lo um tenista, mas ele resolveu ir para o futebol, né? A gente não consegue controlar essas criaturas, mas o fato também, por esse envolvimento meu com o futebol, eu pertenço hoje eu sou conselheiro do Pacto pelo Esporte, né? O Pacto pelo Esporte é uma entidade que tem origens ali naquele movimento, né, dos atletas pela cidadania, e ele tem um objetivo bastante definido, que é a reunião, é uma entidade, né, de cunho privado, ela reúne patrocinadores, né, ou seja, ela reúne o poder econômico que possibilita, né, o patrocínio para esportes, para cobrar dos clubes, das entidades esportivas, sobretudo, mais transparência, mais integridade e mais governança e, no fundo, né, um olhar mais crítico em relação a essa situação que eu coloquei, né, do esporte como um agente transformador da sociedade. Muito bem, para conversar sobre tudo isso e também como é que, né, as áreas de patrocínio se estruturam dentro das organizações, né, e o que elas têm feito e quais os desafios, as oportunidades que vêm pela frente, eu queria então convidar o Vinícius Bastiani, que é o gerente de patrocínio esportivo da Petrobras. Por favor, Vinícius. Obrigado, Vinícius, obrigado pelo apoio. Queria convidar em seguida o Marcelo Marino, que é gerente de marketing da Vivo. Bem-vindo, Marcelo. São marcas, né, que não é... A gente fala nas marcas e a gente já pensa, né? Vivo, Rafael Nadal, naquele negócio, né, a associação é imediata, né? Portanto, investir no esporte é, de fato, uma boa. E, por fim, quero convidar o Vitor Santalarte, tá certo? Santalarte, que é gerente de marketing esportivo do Banco do Brasil. Muito bem. Não temos microfone, acho que está dando para ouvir. Esse improviso vai nos permitir, né, uma conversa mais intimista. Eu queria começar essa conversa com o Vinícius. Vinícius, queria que você começasse nos contando um pouquinho, né, antes de falar do que o esporte pode fazer pela Petrobras e a Petrobras pode fazer pelo esporte. Uma das suas missões na Petrobras é justamente estruturar uma área de patrocínio esportivo. Eu queria que você começasse contando como se estrutura essa área, né? Quais os desafios, quais as oportunidades, por favor. Oi, gente. Bom dia, antes de mais nada. Antes de começar aqui a responder uma pergunta, agradecer a BERJ pela parceria aqui, né, nesse projeto aqui para a Petrobras. Ela tem uma forma muito peculiar de fazer as coisas, vocês podem perceber aí com algumas decisões que a gente toma, algumas estratégias que a gente segue, mas estimular esse tipo de debate, estimular esse tipo, né, de participação aqui, de uma conversa integrada aí, né, com grandes parceiros nossos aí, né, o Brasil, a Vivo também, para a gente é fundamental, a gente enxerga isso como um grande valor que a gente vem gerando aqui para a atividade de comunicação, né, para poder fomentar esse tipo aqui de evento. A Petrobras tem um histórico muito grande com o esporte. O nosso primeiro patrocínio esportivo foi 3 anos após a nossa fundação, em 1956, por as 1000 milhas de Jacarepaguá, um evento autódromo que já não existe mais, né, um evento que não existe mais, mas o esporte sempre esteve muito ligado com a Petrobras, tem uma ligação muito umbilical, né, com a gente. E aí, movimentos, né, empresariais, sempre oscila, né, aumenta, diminui, né, com o passar do tempo, e aí levou até a atividade, a área de patrocínio esportivo da Petrobras, ela chegou a ser extinta durante um período, né, nesses momentos que acompanharam aí o desempenho empresarial, né, enfim, questão de corte de custos, acho que todo mundo passa por isso, né, em algum momento, né, os momentos, né, de o resultado empresarial requer, né, uma otimização de custos. Então a área de patrocínio esportivo foi fechada, ela deixou, né, diminuiu bastante, a atividade não cessou, ela foi incorporada por um outro grupo, né, dentro, mas a área em si diminuiu, e teve a decisão então de recriar essa área no ano de 2024. Né? Então, no passado,
1º de janeiro foi recriada a área de patrocínio esportivo, né, com uma estrutura dedicada para cuidar justamente, né, do esporte. Esse é um processo que a gente vem aprendendo bastante com isso, né, principalmente como a gente consegue, e isso acho que é o fundamental de tudo, como a gente consegue inserir muito o esporte, o patrocínio, como uma alavanca de valor para a organização. Isso acho que é as conversas que a gente tem com a nossa alta liderança, com a nossa alta administração. Sempre que a gente leva um projeto, quando a gente leva uma ideia de uma estrutura, né, de alguma linha que a gente quer seguir, é sempre muito calcado no valor que a gente vai gerar. O Hamilton comentou muito bem, né, que o patrocínio esportivo ele tem um grande potencial, né, de divulgar, de promover marca, promover visibilidade, mas eu acho que isso também é um momento que a gente precisa dar um passo além. O esporte ele tem muito mais poder do que isso. É muito mais do que botar a marca na frente de uma camisa de um time de futebol. Ele tem que entregar mais valor do que isso. É isso que eu quero dizer. Então, ele tem que construir significado, ele tem que construir alguma conexão, ele tem que formar um conceito junto à sociedade. Então, isso é uma coisa que é fundamental e eu percebo assim, que as lideranças empresariais enxergam isso, esse valor imaterial. Isso é uma coisa que a gente vem aprendendo bastante. Como é que a gente consegue fazer, comprovar esse valor? Então, isso quando a gente for fazer tentar promover a atividade de patrocínio esportivo, é sempre colocar ele muito mais do que uma questão de visibilidade. Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental. E segundo, um outro fator que eu acho que é preponderante para ter sucesso, né, nesse caminho, estar vinculado com a cultura da organização que a gente está, com os valores que ela representa. Isso também é fundamental, ele não pode ser algo destacado, algo apartado. Ele realmente tem que estar a serviço, né, do que a organização faz e busca. Então, por exemplo, no caso da Petrobras, ela tem uma conexão muito forte com o Brasil. O nosso grande direcionador empresarial é a geração de valor para o país. Esse é o nosso grande mote, o nosso grande desafio, o nosso grande lema. Então, o esporte ele tem que estar a serviço disso. Então, quando a gente fala de patrocínio esportivo, a gente não está falando só de colocar marca, a gente está falando de formar novos atletas, de formar novos cidadãos, de estimular que esse ecossistema todo funcione. A partir do momento que a gente entra numa competição, é para que ela realmente gere frutos além dela. Então, estar atento a esses valores e correlacionar o patrocínio esportivo com aquilo que a organização busca como um todo, eu também entendo que é fundamental para a gente conseguir botar essa nossa atividade, né, mais no centro mesmo da estratégia da nossa organização. Perfeito, Vinícius. Queria passar diretamente para o Marcelo. Marcelo, primeiro queria que você contasse um pouquinho como que é patrocínio esportivo dentro da área de marketing da Vivo. Qual é o status desse departamento? É um dos mais poderosos hoje? Olha, primeiro queria agradecer a Milton pelo convite, o Douglas, a todo o time da Aberge. Prazer aqui dividir esse papo com o Vinícius, com o Vitor. Sim, é uma área super importante, Milton. Então, como nós estamos hoje? Hoje eu estou como gerente de estratégia de patrocínio da companhia, com mais 4 pessoas no time. A gente fica dentro da área de diretoria de comunicação e marca. Uhum. Então, embora de fora as pessoas enxerguem somente o patrocínio, quando o evento, que é temática esportiva, mas também apoiamos aí também diversos projetos no âmbito da cultura, da música, entretenimento, mas é uma área que a gente tem relação com todas as áreas da companhia. Então, até chegar no final do patrocínio, nós temos a avaliação de compliance, temos também interação com a nossa área de auditoria, de finanças, todo o time de controller, área de redes, para a gente avaliar se a cobertura está sendo bem feita para o evento, porque não é, como o Vinícius comentou, a gente não só vai fechar um patrocínio, mas a gente vai, vamos avaliar todo o cenário para que aquele patrocínio consiga atingir de fato a comunidade. Então, está chegando uma qualidade de cobertura que seja efetiva lá para a cidade, para aquela comunidade. E, enfim, dentro dessas áreas da companhia, todos os projetos eles são validados independente do tamanho, se é local, regional, nacional. Todos os projetos a gente passa pelo nosso comitê executivo e são validados pelo nosso presidente, e após essa validação do presidente, a gente tem também um fórum com o Comitê Global da Espanha. O comitê Executivo Global vai sempre para... Primeiro com o nosso CEO, a gente passa pelo nosso diretor executivo, o nosso vice-presidente de negócios e o nosso CEO, que aprova todas as sextas, a gente tem uma reunião presencial com ele. Após aprovar cada projeto, a gente passa também
por essa aprovação com o nosso Comitê Global de Patrocínios na Espanha. O que mais pesa hoje numa decisão positiva para patrocinar? Vamos pensar assim, uma decisão da Vivo em patrocinar um grande nome como o Rafael Nadal, por exemplo. Qual que é o peso maior? Como é que o que calibra a decisão? Não, vamos apostar nisso. Acredito que muitos valores do atleta, né, Hamilton? Se a performance ela é básica, né, no atleta, acho que vai muito além disso, né? Todos nós somos cobrados aqui nos seus cargos, nas suas empresas, por entregar além do esperado. Então, o atleta também, né, é cobrado para sempre performar bem, ter os momentos de altos e baixos, como, né, em qualquer profissão. Só que acho que o principal é o atleta, ele precisa estar alinhado aos valores da marca, né? Ele precisa saber que o comportamento dele fora de quadra, fora da piscina, fora dos campos, ele reflete na sociedade, né? Então ele precisa estar muito alinhado aos valores da marca, aos valores da companhia, e saber que o que está no contrato é o básico, né? Assim, o que mais ele pode enxergar de oportunidade. Aí a gente tem uma peculiaridade lá, que o nosso presidente gosta de ter esse contato cara a cara com os atletas, que eu particularmente acredito que é ótimo. Sim, que assim, é muito envolvido com o tema esportivo, e de ter esse papo super franco, né? Você está disposto... E com a cultura também, né? Cultura. Ele é, né, um super admirador da arte, a gente fomenta aí os principais museus do país, das artes cênicas. Então, entre nós só, que ninguém vai escutar, ninguém vai dizer, isso ajuda ou atrapalha? Isso ajuda, Milton. Assim, isso nos ajuda, né? Porque a gente tem, né, alguns dos principais nomes aí esportivos. Você comentou o Rafael Nadal, né? Nós temos inúmeros outros que são referências em suas modalidades, mas isso ajuda muito, porque quando vem direto do presidente, direto com a atleta ou com o atleta e o staff, acredito que tem um peso, né, super importante. Você realmente está afim, porque não é só pelo recurso que vai aportar para o atleta, precisa de fato querer construir uma narrativa que seja boa para os dois lados e que agregue aí para a sociedade como um todo. Eu estou brincando assim com o Christian Gebara, o CEO da Vivo, mas ele, né, o que ele disse aqui pode ser comprado. Ele é um publisher também, né? Ele publica pessoalmente uma revista lindíssima, aliás, a revista, a Velvet, né? A Velvet, né? Baixarem, exato, é uma revista super interessante que fala de tendências, comportamento, esporte, cultura. Velvet. É impressionante a revista. E ele participa também da parte editorial. Eu vi que ele, numa das últimas, ele entrevistou o Alok, por exemplo. Uma das boas entrevistas que eu vi com o Alok. Todos os embaixadores participam também das edições da Velvet. Boa. Vou voltar com você, mas, Vitor, queria começar pelo seguinte. Acho que se a gente fizer uma enquete rápida aqui e perguntar se o Banco do Brasil está associado a qual esporte, vai ser fácil todo mundo dizer que é com o vôlei, né? E, consequentemente, com os demais esportes olímpicos, né? Para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho, assim, como é que é essa relação com os esportes olímpicos, se vocês querem intensificar essa relação, se vocês querem diversificar, qual que é o desafio seu neste momento na área de patrocínio do Banco do Brasil? Primeiro, bom dia também, obrigado pela participação, prazer. Bom, falar de Banco do Brasil e vôlei é praticamente a mesma coisa, vamos dizer assim. Até estava conversando com o pessoal um pouquinho, que nós estamos no vôlei agora em 2025, nós vamos fazer 34 anos de patrocínio ao vôlei, né? Então, costumamos brincar que não tem mais, é um casamento aí que realmente ainda tem muito para a gente fazer e construir. Sobre a questão dos esportes olímpicos, não necessariamente a gente está só por conta de Olimpíada, né? Acho que o Vinícius falou muito bem, também o Marcelinho. Quando a gente se associou ao vôlei, foi uma estratégia ali que o banco tinha da questão de rejuvenescimento de base, rejuvenescimento de marca, e ali era um esporte em potencial, uma modalidade em potencial que a gente via muita coisa de possibilidade de medalha, possibilidade de fazer, como a gente costuma fazer, do brasileiro vibrar todo, né, além do futebol. Claro que o nosso desafio hoje, né, desde 2022, vamos dizer assim,
é a mesma coisa de 30 e poucos anos atrás em relação, isso é público, todo mundo sabe, em relação à estratégia de rejuvenescimento de marca do banco. Então, quando a gente fala de esporte olímpico, está intrínseco sim no banco, mas daí nós fomos atrás de outras modalidades que poderiam nos trazer tanto a questão de orgulho do Brasil, a questão de fomento e a questão de possibilidade de fazer com que o brasileiro pudesse se orgulhar. E a gente foi atrás e conseguiu trazer aí skate, surf, que são duas modalidades muito jovens, né? Que para a gente é importante, e duas modalidades olímpicas. Mas, além disso, nós também temos outras frentes, que a gente tem a corrida de rua, um circuito próprio, e também apoiamos a parte de games e esportes. Quantas corridas de vocês têm hoje? Hoje a gente tem um circuito próprio que tem 10 etapas. 10 etapas. 10 etapas. Brasil, exatamente. A cada ano tem algumas praças que se repetem, mas a gente costuma percorrer pelo Brasil todo. Esse é um esporte legal porque ele não visa uma audiência, né? Os participantes são a própria audiência, via de regra, né? Exatamente. No nosso caso, a corrida de rua, a gente tem muito a questão de... E a nossa corrida, o nosso circuito, ele é muito família. Então, é a questão da prática de saúde, do bem-estar, né? Então, quando quem já teve oportunidade ou quem quiser participar também, é muito legal porque no nosso circuito tem corrida de 1 km com pet, né? Então, as pessoas podem correr com cachorro, a família pode correr, as crianças correm, e daí tem circuito, tem uma etapa de uma corrida de 5 km e outra corrida de 10 km. E dentro da arena ali a gente tem aula de zumba, massagem, bioimpedância, então é algo bem família para a prática da saúde, e particularmente a parte que eu mais gosto é da corrida das crianças. E quando eles saem correndo, eles acham que eles podem, assim, é muito legal. Boa. Quero voltar com você, mas queria chegar, porque você começou a tocar num aspecto, né, importante dessa nossa conversa, que é o social, a questão da saúde, né? E eu queria explorar um pouquinho com você, Vinícius, o seguinte: você sugeriu aqui que a decisão do patrocínio esportivo na Petrobras não basta ser bom só para o patrocinado, não basta ser bom só para o patrocinador, tem que ser bom também para o Brasil. Isso me leva a crer que vocês, na decisão, olham, né, muito seriamente para os aspectos da transformação e do impacto social que essa ação tem. Você poderia contar um pouquinho para a gente assim, sobre tanto os aspectos legais como os aspectos críticos para encaminhar a decisão nessa direção? Posso dar, sim, com certeza. Tentar começar dando alguns exemplos aqui que fica mais fácil, né? A Petrobras aumentou recentemente no futebol feminino, foi uma decisão, né, que a gente tomou, muito olhando o exemplo, né, do vôlei do Banco do Brasil, a Petrobras adotando, né, o futebol feminino, né, como sendo a nossa modalidade, né, de referência para os próximos anos, né, no próximo ciclo aí que a gente tem pela frente. O primeiro projeto que a gente fez foi com a Federação Paulista, aqui, né, no estado de São Paulo, e nesse projeto a gente não procurou só o Campeonato Paulista, que é o Paulistão, né, que é o campeonato de maior visibilidade. A gente, na verdade, chegou para eles pedindo o Sub-14, o Sub-17, o Sub-20, os projetos, né, os festivais, as caravanas que eles fazem pelo interior do estado, as ações de capacitação que eles fazem com profissionais também de árbitras, de gestoras, né, de inclusão da mulher, do modo geral, na gestão do esporte. Também olhamos muito a questão de promoção de um projeto que pedimos, né, fizemos a 4 mãos quase, um projeto para que eles pudessem fazer a inclusão de professores de educação física, de escolas públicas, para que eles estejam mais capacitados a lidar com as meninas que querem jogar futebol, justamente porque a gente entende que é assim que a gente vai conseguir fazer a promoção da modalidade, vai conseguir fazer com que, por meio do futebol, a gente consiga trabalhar questões que para a gente são muito críticas. A questão da diversidade, a Petrobras é um valor que a gente não só defende, como realmente promove, busca promover cada vez mais, né? A questão da dimensão da violência também é um valor muito importante para a Petrobras. Então, por meio dessas ações, a gente entende que a gente conseguiu chegar, claro que no microcosmos, né, a gente quer fazer muito mais do que isso, né, mas a gente conseguiu, então, transcender um pouco a linha, né, do esporte como competição para realmente chegar numa entrega de valor. Outras coisas que a gente faz também, outros projetos que a gente tem, por exemplo, com a STU, que é a Liga de Skate aqui do Brasil, que é um projeto que a gente tem desde o ano passado, que é
também trazer muitos desses jovens, a Petrobras tem muitos projetos sociais patrocinados. Então a gente tem muitas crianças, né, que estão aí, né, trabalhando, né, a gente está apoiando, né, o trabalho com essas crianças. Então é trazer esses meninos, trazer esses jovens para dentro desse ambiente. Né? Ou seja, então aí tem o transporte, tem o lanche, tem a monitoria, tudo para que eles vivam aquilo ali, porque eles consigam ter um dia mágico quase, né, realmente de contato com o esporte, que o esporte possa ajudá-los, né, a encontrar um sentido na vida, né, muitas vezes numa situação de vulnerabilidade. Então isso para a gente, em todos os projetos, na verdade, a gente sempre trabalha com isso. A gente está inclusive para lançar esse ano ainda um spoiler, um projeto voltado para o futebol feminino, justamente para levar jovens dessas comunidades para assistir aos jogos, né, com toda a infraestrutura, para que eles realmente tenham aí um encantamento pelo esporte, né, e possam se conectar dessa maneira. Então é assim que a gente busca sempre promover essa conexão, né, da sociedade com aquilo que a gente tem, com essa carteira de patrocínio. Vitor, para vocês, qual é o peso da questão da transformação social para definir um patrocínio? Para a gente é muito importante. Até pegando a questão do próprio vôlei, lógico, todo mundo vê a questão das medalhas, enfim, do sucesso que é o vôlei. Mas junto com a CBV, né, que é a nossa patrocinada, nós temos 15 centros que chamam Viva Vôlei, tá? Então, que atendem crianças nesses centros. Então, tudo o que a gente faz, assim como a Petrobras, enfim, a Vivo, a gente pensa nessa questão da transformação social, tá? Então, todos os nossos projetos, absolutamente todos, eles têm uma questão de sustentabilidade. É um critério fundamental. Assim. É um critério fundamental, seja no vôlei, no skate, enfim, no surf, na parte de games e esportes também. Então, todos os nossos projetos precisam ter. Tá? Na Vivo também, assim. E aproveite, eu queria emendar assim. E a legislação? Quando você tem essa embocadura de pensar, né, na transformação social, a legislação tem ajudado? Como é que é para vocês na Vivo? Vocês têm usado muito a lei de incentivo ao esporte? Como é que tem sido? Bastante, Hamilton. A gente utiliza 100% das leis incentivadas, né, tanto no âmbito federal, a lei quanto a lei de incentivo ao esporte, todas as leis estaduais, mas a marca também acredita que o esporte é uma poderosa ferramenta de transformação social. Então, um ponto que eu esqueci de comentar, o Vinícius e o Vitor comentaram dessa questão relacionada, né, aos critérios CSG, no âmbito da sustentabilidade. A gente tem uma matriz de patrocínios desenvolvida dentro de casa com um lab de pesquisa nosso, denominado Vivo Trends. Então, essa matriz tem mais de 40 critérios com notas ponderadas, e a partir disso, se o projeto que a gente recebe não atinge essa nota de corte, a gente nem leva, né, para assim, discussão com os executivos, não recomenda, na verdade, e alguns critérios são estabelecidos. Então, vou dar 5 exemplos rápidos aqui de patrocínios que são voltados para o SG. Primeiro, falando no âmbito do esporte feminino, nós patrocinamos a nossa Arena, para quem não conhece, é o primeiro espaço esportivo da América Latina voltado para a prática do esporte feminino, 100% praticado por mulheres, fica localizado ao lado do Playball da Pompeia. Também patrocinamos o antigo Em Busca de uma Estrela, que agora se chama Estrelas, que é realizado também dentro da nossa arena, onde o objetivo é formar... Fantástico, Hamilton, assim, quem tiver a oportunidade vale conhecer. A Júlia Vergueiro é a idealizadora do projeto. Assim, o objetivo a gente sabe que, né, o topo do funil, até um atleta chegar ao nível profissional, é muito difícil, né, mas lá tem toda uma parte, né, de fisioterapia, de nutrição, assim, de mostrar para as meninas, adolescentes e mulheres que o esporte é muito mais do que isso, né, que hoje tem essas possibilidades que estamos aqui também enquanto indústria. Então esse é um outro projeto importante. O ano passado a gente também firmou uma parceria com o time Nauru. O time Nauru, né, também para quem não conhece, é um projeto fantástico paralímpico voltado para atletismo e natação, e foi responsável pelo maior número de medalhas do Comitê Paralímpico do Brasil em Paris 24. E trazendo outros 2 patrocínios, um em comum com o Banco do Brasil, que é a WSL. A Viva ela tem o name rights da etapa Latam, né, da WSL, que é o Vivo Rio Pro. Então, toda a parte da cadeia de sustentabilidade, se a gente, não só a gente, mas vem da WSL, então nenhuma ativação pode ser feita com plástico, né, o Vitor sabe bem, toda a parte de upcycling, então tudo que
ao final do evento é retirado, né, desde as lonas, assim, tudo é transformado, desde bancos para a comunidade de Saquarema, mochilas, bags, então tem essa preocupação genuína também da marca. E também a gente patrocina um projeto, uma plataforma que é a World Trail Races, que é uma plataforma de corrida de aventura e mountain bike, onde também tem esse compromisso da própria organização, né? Então tem diversas etapas no Rio, São Paulo em Campos do Jordão, agora vai ter Nova Lima, outras cidades que eles estão fechando. Então tem uma parte de compromisso de reflorestamento, né? Essas provas elas acontecem em matas, então é um ambiente, enfim, não acontece, né, em grandes centros, então tem uma preocupação de contratar o staff também dessas comunidades e nos anos seguintes também essa oportunidade. Então, alguns exemplos aqui, né, da preocupação também da marca em cobrar os organizadores para que a gente tenha essas práticas responsáveis. Muito bem. Me conta uma coisa. Fizeram até um ponto de ônibus, né? Legal, muito bom. Boa. Vitor, a gente associa esportes, naturalmente, e eu acho que equivocadamente a juventude, né? Uhum. E hoje a gente vê que não é exatamente assim, que a gente nem deve ter, né, mas não é desproposital a gente pensar que patrocinar esportes ajuda a rejuvenescer a marca, né? Como é que vocês têm avaliado o impacto do patrocínio no negócio, no business mesmo, assim? E daí é uma pergunta geral para todos vocês. Inicialmente, assim, a nossa preocupação como marca, primeiro de tudo a gente ter o posicionamento estratégico da marca. Depois, nós entendemos que é aquela questão de ser considerado, né? Então, e a gente costuma falar lá dentro que primeiro a gente precisa estar na cabeça e no coração das pessoas para depois entrar no bolso, né? Porque se a gente for querer inverter essa lógica, o nosso custo de aquisição ele é muito maior. Uhum. E acaba sendo algo que não é genuíno. Então, os nossos patrocínios, e a gente fala lá também que se não for para ser de verdade, a gente não faz. Uhum. Então, primeiro de tudo, a gente quer ter essa questão de uma experiência de marca positiva, para daí depois vir a questão do produto. Então, nos nossos patrocínios de esporte, especificamente, é muito focado na questão de experiência de marca. Certo. Lógico que existe uma estratégia por trás, mas quando a gente fala de retorno negocial e tudo, nós trazemos muito, tem algumas métricas lá dentro, enfim, algumas questões. Isso para a gente está, sim, refletindo bastante com o público jovem. Temos pesquisas lá dentro que todas essas modalidades estão nos trazendo retorno, em termos tanto de marca como de negócio. Então, para a gente está sendo uma estratégia muito assertiva. Perfeito. Só não posso abrir as métricas todas aqui assim, mas está sendo bem bacana. Mas eu vou direcionar a pergunta pro Marcelo da seguinte forma. Você acha que os investidores hoje da Vivo estão satisfeitos com o seu trabalho? Não o meu, né? É um time muito grande, né? Você só uma parte da engrenagem, Hamilton, mas o Brasil ele tem uma peculiaridade que é a utilização das leis de incentivo. Então, nesse fórum, que inclusive vai ser hoje, uma vez por mês, vai ser hoje meio dia e meia, entram todos os países, e aí a gente tem um critério de valoração que passa para esse comitê mensal, e o que a Espanha comenta é esse trabalho que o Brasil pode ter enquanto ativos de patrocínios esportivos, muito fomentado pela legislação, né, pelas leis de incentivo ao esporte. Então, quando eles voltam isso para a Espanha, inclusive o Brasil foi bench eles tentarem aprovar uma legislação lá na Espanha que está em tramitação, porque é algo que, a gente montou esse material. Não sabia disso, interessante isso. Abrindo para vocês, porque acho que é válido abrir, né, porque a gente está acostumado a ver tantas pautas negativas, mas nessa pauta é super positiva, porque os outros países falam, como o Brasil consegue fazer tanto, né, porque o recurso de verba de marketing, acredito que na realidade de todos aqui está cada vez mais escasso, né, para os desafios, né, de objetivos de negócio. Então, é algo que o país, a Vivo, né, a gente tem 3 marcas comerciais, é a Vivo, a O2 no Reino Unido e a Movistar, né, na Latam em geral e Espanha. Então, de fato, o Brasil é o país com o maior número de patrocínios dentro do grupo Telefônica mundialmente. Então, provavelmente os investidores sim estão satisfeitos. Ele mexe, a gente tem vários KPIs que eu comentou, não posso abrir aqui, né, além de awareness, consideração de marca, mas a gente tem um tracking de patrocínios que é feito a cada quarter, onde a gente reporta também, né, para os nossos donos, né, para
para a Telefônica, então é possível, né, acompanhar essa evolução por território, evolução da concorrência, e até o ano passado a gente foi reconhecida como uma das 5 principais marcas associadas a eventos e patrocínios do Brasil pelo Instituto Qualibet. Então a gente tem também algumas formas fora, né, além das pesquisas internas nossas, mas do mercado também, para mostrar esse reconhecimento. Perfeito. Vinícius, como é que vocês avaliam resultados? Bom, primeiro, diferente, né, do banco aqui da Vibra, a Petrobras é uma empresa essencialmente hoje B2B, né, por mais que tenha aí os postos Petrobras na rua, eles não pertencem à Petrobras, né, a Vibra que licenciou a marca desde 2021, então a gente não tem relacionamento direto com o consumidor. Perfeito. Então todo o nosso raciocínio é muito voltado para B2B, e aí numa questão, tem a questão, né, do B2B, ou seja, do relacionamento, né, com os nossos grandes clientes, né, com o mercado do modo geral. A Petrobras, ela, por ser uma empresa de commodities, né, pelo seu perfil, ela tem uma ligação muito forte, né, com o país como um todo, né, com a indústria, né, com o problema de combustível, de energia, né, então ela sempre está envolvida nessa discussão. E uma das questões que é fundamental para a gente, então, como a gente não tem esses indicadores, né, de venda de produto, né, de entrar no bolso, né, dos consumidores, aí, como o Vitor falou, o nosso grande direcionamento é a reputação e imagem corporativa. É por aí que a gente mede muito, né, então a gente mede muito como o esporte está conseguindo contribuir para que a reputação da Petrobras perante a sociedade como um todo vá se reconstruindo, né, nos últimos 10 anos. Então a gente tem, sim, uma avaliação, né, de que a gente vem conseguindo galgar aos poucos, né, a Petrobras é uma empresa muito complexa, então assim, tem muitos fatores, né, que isso é uma questão também que é super importante, né, isolar muitas vezes é difícil, né, conseguir separar qual é exatamente a contribuição desse projeto, ou do patrocínio como um todo, né, pelo contexto que cerca, mas do modo geral, vendo, né, medindo, vendo esforço, vendo investimento e vendo resultado, a gente consegue perceber que a gente vem aos poucos conseguindo manter, né, e formar uma base de reputação, um colchão reputacional, que é muito termo que a gente usa, né, o esporte vem contribuindo muito para isso. E temos alguns indicadores também que são bacanas comentar, um que nos orgulhou muito, né, que a gente foi, ano passado a Petrobras foi reconhecida como a empresa que mais representa o Brasil. Isso para a gente foi quase que ganhar um Oscar, porque realmente é tudo que a gente busca, né, associar a Petrobras ao país. Então, de onde veio esse reconhecimento? Sobre o Top of Mind. Top of Mind. Foi reconhecido ano passado, ficando até surpreendente de outras marcas, né, que tem mais, talvez, no imaginário estejam mais próximas, né, mas a Petrobras realmente foi reconhecida justamente, né, pelo esse trabalho que a gente vem fazendo, né, de nos conectar com essa grande marca, mas hoje é uma grande marca. Então conseguir colar, assim, para a gente foi super importante, para a gente foi um grande resultado. Não vendemos 1 litro mais de gasolina por causa disso, mas para aquilo que a gente busca com o patrocínio, foi sucesso absoluto. Perfeito. Gente, queria que todos se sentissem à vontade, por favor, para entrar na conversa. Estamos, né, nos organizamos aqui de uma forma tão intimista assim, então, por favor, sintam-se à vontade para interferir quando quiserem fazer pergunta, por favor. Eu queria... Apresente-se, por favor. Jorge, sou empresário na área de marketing e tenho marcas esportivas registradas em 40 países. Uma delas hoje em uso na Fórmula 1. Né? Perfeito. Eu queria perguntar para você quais foram, se você puder dizer, as outras empresas que perderam para a Petrobras como representante de Brasil. Do Top of Mind. Banco do Brasil foi uma, não? Oi? O Banco do Brasil, Havaianas, Natura, Petrobras ficou à frente de todas elas nesse reconhecimento. Então, e queria aproveitar e perguntar para você, vocês foram procurados ou vocês procuraram o Nadal e o Lewis Hamilton? O Nadal é um patrocínio global. Porque ele é espanhol, inclusive. Isso. Ele é embaixador global da Telefônica, né? Então, como funciona? Os países do grupo que desejarem fazer a utilização do asset, todo ano a gente tem uma campanha, vamos para a academia do Nadal, né, lá na Espanha gravar com ele. Então, ele é um contrato fechado pela Telefônica Espanha, onde as marcas do grupo que quiserem utilizar em suas comunicações, iniciativas, elas podem fazer, né? E aí, com relação a Hamilton, a gente não tem, enquanto vivo, nenhuma participação. Foi o Hamilton que você respondeu? O Hamilton a gente não tem nenhum contato, não. Bom, vocês devem estar com um contrato pronto para o João Fonseca. Também não. Não está pronto o contrato. Não posso falar. Isso é interessante. Recentemente eu estava
Segunda-feira eu estava ouvindo o Dilma, atual patrocinador do João Fonseca, que quando ele estava lá atrás, quando ele era uma promessa, o CEO chegou para a área de marketing e falou: vamos patrocinar esse cara. A área de marketing falou: não, esse cara ele era bem novinho, jovem, teve uma resistência ali. E o CEO bancou, né? E agora a área de marketing falou: legal. Mas eu queria... tem uma pergunta aqui, e depois eu quero voltar com uma parte mais hard talk. Assim, a gente está muito bonzinho. Né? Bom dia, eu sou Suleima Sena, do Donas FC, que é uma plataforma voltada ao futebol feminino. Então, eu já fui contemplada pela Petrobras, no ano passado, que eu fiz um curso de liderança feminina pela Federação Paulista de Futebol, então eu quero, inclusive, parabenizar. A gente está vendo um movimento muito grande, global, em relação ao investimento em esporte feminino, né? E, para quem não sabe, eu sei que muitos, infelizmente, ainda não sabem, o Brasil vai sediar a Copa de 2027 de futebol feminino, maior competição de futebol do mundo. Mas como é uma Copa de mulheres, a gente não vê tanta divulgação e a gente ainda vê essa questão de investimento de empresas muito tímida aqui no Brasil. A gente olha para as competições, a gente olha para as camisas dos times femininos e a gente ainda não vê as grandes marcas. E a gente sabe muito bem o que o futebol feminino representa, que é além do futebol, né? Empoderamento feminino, equidade de gênero e acho que várias questões que são importantes e vocês colocaram aqui para as empresas. Quero saber como é que vocês estão olhando isso, as empresas, se vocês pretendem investir, né, no futebol feminino, não só na Copa, mas eu acho que a gente olhar uma questão de legado mesmo. A gente é o país do futebol, mas quando a gente fala do futebol de mulheres é como se fosse um outro esporte. E a gente sabe que tem muitas mulheres que gostam de futebol. Então eu quero saber o planejamento e se a Petrobras pretende estender. A gente sabe que existe essa questão aqui com a Federação Paulista de Futebol, mas a Federação Paulista já é uma federação que já é consolidada, já tem um trabalho muito grande na modalidade, mas existem outros estados que ainda precisam desenvolver muito essa questão do futebol feminino. Se vocês pretendem estender, isso é a nível Brasil. Essa é a minha... Bom, quem quer começar? Eu posso começar, né, porque o futebol feminino é a nossa grande bandeira, né, como eu tinha comentado. E eu, pessoalmente, acho inacreditável o futebol feminino no Brasil, né, não ter o peso que ele poderia ter. Ele é um potencial subaproveitado imenso. Né? Tudo bem, teve a questão, né, de que ficou proibido, né, até meados da década de 80, não pode ser praticado, né, tem esse histórico todo, mas realmente eu acho que falta, né, o potencial é gigantesco, né, que o futebol feminino tem no Brasil. Né, então, por isso, realmente, a gente fez esse movimento, né, desde o ano passado, estamos começando, né, com pequenos passos. Começamos com a Federação Paulista, estamos agora com um projeto em São Paulo, também por coincidência, com a Ferroviária, com a construção do primeiro centro de treinamentos dedicado à formação de jovens atletas, né, exclusivamente de feminino, lá junto com a Prefeitura e com a Ferroviária. Justamente nessa linha, né, de realmente gerar um legado, ou seja, um equipamento que vai ficar disponível aí por, espero que décadas, realmente, né, contribuindo, né, para a formação de jovens atletas. Então, esse é muito o espírito que a Petrobras busca, realmente formar e gerar esse legado positivo. A gente começou com a Federação Paulista porque é a que está num estágio mais avançado, realmente. Isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer, por mais que exista potencial, a gente percebe que ainda falta um pouco, né, de projetos um pouco mais consistentes nas federações dos estados. Né? Então a gente encontrou aqui na Federação Paulista, e fala assim, em termos até mesmo de organização, né, do projeto mesmo, né, de ter uma clareza do que vai ser feito, de ter um sistema de gestão, de governança ali, né, que a gente possa ter uma confiança de que realmente o projeto vai acontecer. Isso é uma verdade que a gente tem que botar na mesa, tem que botar o elefante na mesa, né? Isso realmente é uma questão super importante, né, quando a gente fala de esporte no Brasil. Então, a gente começa pela Federação Paulista, temos planos de avançar, vamos ter, se tudo der certo, outros projetos sair daqui ao longo desse ano, justamente, né, com esse grande drive que a Petrobras tem de chegar no país inteiro. A Petrobras, ela não fica nos grandes centros, isso é uma coisa que a gente não tem. Entre o projeto no Acre e em São Paulo, a gente vai escolher o Acre sempre. A questão é que a gente precisa que tenha lá o projeto montado para a gente poder fazer parte dele. Então, certamente estaremos no Brasil inteiro, levando o futebol feminino até a Copa e seguramente além, que é o nosso grande objetivo.
Vitor, e para vocês, qual o futebol na estratégia de vocês, o futebol feminino? Então, o futebol hoje ele não faz parte da estratégia do banco em si, não por conta de seja feminino ou masculino, no caso, muito por conta de que junto à CBF, né, já existe um concorrente nosso, e quando o Banco do Brasil entra, ele não entra para fazer algo pontual. Vou fazer aqui com essa federação, não estou falando, a Petrobras também vai expandir para o Brasil todo, vou fazer aqui, vou fazer não. Quando a gente faz, a gente quer fazer diferença na modalidade como um todo. Então, nível Brasil nós estamos falando. Então, por conta disso, hoje não faz parte, tá, da nossa estratégia. Concordo plenamente. Acho que quando você fala que 2027 é um baita de um evento, uma Copa do Mundo feminina que a gente deveria valorizar mais, eu concordo muito. Mas a questão... Já tá aí já, né? 2 anos. Né? Exatamente. Mas a questão de equidade, tudo em relação ao esporte feminino, isso é uma premissa nossa lá também. Então, tudo o que a gente faz, não existe diferença entre masculino e feminino. Né? Então, não existe. Então, a gente já chegou a ter pedido patrocínio, por exemplo, que o contrato time masculino recebe tanto e time feminino recebe tanto. Premiação masculina é tanto, não. Então, se é para a gente entrar, ou a gente vai tratar de maneira igual, ou simplesmente a gente não entra, tá? Mas em relação ao futebol, é realmente só essa questão, e mesmo porque o nosso concorrente ele tem muito mais dinheiro do que nós. Então a gente tem que fazer... Escolher as batalhas. A gente tem que escolher algumas batalhas. Como que é a governança de vocês para tomada de decisão de patrocínio? Chega na tua área, depois como que você vai escalando? Quando é que a decisão é sacramentada? A gente tem ali a gerência de marketing esportivo, aí depois nós temos o comitê dentro da diretoria de marketing e comunicação, né, o comitê executivo, Perfeito. A nossa diretora, e daí chega até a nossa presidente hoje, que é a Tarciane. Perfeito. Né, então nós construímos uma estratégia, mostramos, né, e a nossa estratégia ela é sempre construída a médio e longo prazo. Então vocês podem perceber, bom, como já falamos do vôlei, né? Quando a gente entra, a gente quer ficar para construir realmente um legado, para deixar tudo transformar. Perfeito. Então, assim, o que eu percebo, e aí você me confirma isso, mas endereçando também a pergunta dela, cada vez mais são decisões, cada vez menos as decisões de patrocínio são circunstanciais, né? Elas estão dentro, não do PO, né, do planejamento, mas do planejamento estratégico, ou seja, são decisões que são tomadas pensando cada vez mais no longo prazo, é isso mesmo? E aí queria que você comentasse isso, mas também endereçasse a questão dela tá na estratégia de vocês o futebol feminino? Perfeito, acredito que a sua colocação foi perfeita, né? É a primeira modalidade da marca Vivo, né? A gente apoia o futebol aí há mais de 2 décadas, né? Pela seleção brasileira feminina, masculina e categorias de base. Eu acredito que já o futebol feminino é uma realidade, né? Não só aqui, mas na Europa, Estados Unidos, todos os mercados. Se a gente pegar as audiências, né, na Copa na França, né, de Austrália e Nova Zelândia, isso já é uma realidade, tem um potencial gigantesco e, sem dúvida, está pautado muito em decisões estratégicas, né, que de fato, como que isso impacta a sociedade, né? A gente também, como o Vitor comentou, assim, faz um patrocínio, né, ou né, pensando, vamos fazer um ano e testar, mas precisa de fato que o proponente, que a entidade esteja também muito alinhada e que compre, né, esteja de acordo com os valores e objetivos da companhia. E um exemplo de outro projeto, né, que a gente firmou em 23, que foi o patrocínio ao Comitê Olímpico do Brasil também, uma oportunidade que surgiu, que a gente já firmou aí um contrato até Los Angeles 28, pelo menos, mas mostrando essa realidade, né, dos atletas brasileiros. A gente teve um mote da campanha que foi o Ouro é Inspirar Novos Tempos, mas nesse mote era muito no sentido de trazer as histórias por trás daqueles atletas, né? Como que esses atletas inspiram as novas gerações, né? Como que uma Raíssa Leal, que é a nossa embaixadora em comum com o Banco do Brasil, conquista uma medalha com 14 anos, depois repete a conquista, né, também agora em Paris. Então, muito sobre esse olhar e essa perspectiva, e sempre utilizando também a tecnologia, né, como essa poderosa ferramenta de digitalização, né, para o Brasil, como que a tecnologia pode transformar a sociedade e aproximar as pessoas. Perfeito. Perguntas, por favor? Prazer, me chamo Adélia, eu sou responsável pela comunicação da Fisia, que é a atual distribuidora da Nike no Brasil.
e muito incomum, e você menciona a Nauru, nossa arena, Marcelo, né? Assim como a gente potencializa isso internamente, né, para as mulheres. O nosso arena, ele não expõe só o futebol, ele traz ali outras modalidades esportivas. E na Nike, hoje a gente tem recentemente lançado a campanha So Win, que é muito voltado para a potência que é a mulher em todas as suas modalidades esportivas. Então, para vocês três, a pergunta lançada é como sustentar os desafios, porque para a mulher, eu como praticante do esporte, frente à marca Nike, né, a gente vê o quanto ainda existem os vieses inconscientes de uma sociedade extremamente machista, olhando, seja para o futebol, que é uma paixão, ou era, talvez, uma paixão nacional, e a gente vem perdendo a força tanto no masculino, mas no feminino, o quanto a gente luta, reluta atrás de campanhas, e quais são os desafios para vocês de manterem a sustentação das campanhas estratégicas por trás? Porque a gente, como marca, também enfrenta os nossos desafios, obviamente, mas eu gostaria de ouvir do lado de vocês. Bom, a passagem, vamos começar pelo Vitor aqui. Vamos lá. Você diz em relação ao esporte feminino. Esporte feminino. Legal. Diversas modalidades. Bom, vou pegar um exemplo que acho que nós três temos em comum, já da Nike, né? Raíssa Leal. A Raíssa, ela é um fenômeno por si só, né? Isso é fato. Mas a questão, temos outros, como Letícia Buffoni, tá falando aí, ícones de skate que não estão no Banco do Brasil, mas nós temos algumas iniciativas junto com ela, por exemplo, que a gente tem um campeonato com ela que chama Skate das Minas, né? Que a gente faz isso lá na pista dela, em Imperatriz, ela convida as meninas para estarem lá e tudo mais. E em tudo que a gente faz no banco, tem, por exemplo, o Circuito Banco do Brasil de Skate. A gente vai ter a questão das meninas competindo e tem também torneios mistos. Então, quando a gente vai ver, as meninas estão competindo com os meninos. Porque eu acho que precisa parar, é uma opinião pessoal minha, de que assim, a mulher ela tem menos potencial do que o homem. Fisicamente, tudo bem, mas ela não é essa a questão. Nós não estamos falando isso, a gente não precisa nem deve dividir em relação a isso, né? Então, para a gente ali do banco é algo tão natural tratar isso de não existe essa diferença entre meninos e meninas, homens e mulheres. Então, para a gente é algo que está muito intrínseco, é algo que, enfim, a gente tem as nossas atletas de surf, de skate, o pessoal do vôlei, a gente faz muita, como eu posso dizer, muitos, não são campeonatos, mas muitas ações que não reverberam muito para fora, mas que trazem, tem o Novas Ondas também do surf lá junto à WCL, que trazem essa questão de vamos trazer essas meninas para cá. E o Novas Ondas teve um negócio legal com a Larissa, que é a consultora lá de ASG da WCL, que foi exatamente isso. Vamos pegar a Tatiana Weston Webb, que é a nossa patrocinada, e vamos fazer uma aula com as meninas para que, né, a Tatiana, a Tainaim, tudo, para que as meninas vejam esse potencial, como se tornar uma surfista profissional, tudo. Aí até o pessoal da WCL chegou e falou assim, mas olha só, não faz sentido trazer só as meninas, tem que trazer os meninos também, porque isso não é específico para a menina. Isso daqui, os meninos têm que ver que as meninas podem surfar com eles ou podem surfar melhor do que eles. Então, para a gente isso lá é muito natural. Não tem essa questão, vamos dividir ou vamos especificar aqui, vamos trabalhar mais as meninas porque isso precisa. Não, a gente trabalha de maneiras iguais, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta. Vocês querem comentar a pergunta dela? Super, vamos. Rapidamente, eu quero passar para um tema aqui agora, para depois voltarmos para a plateia. Perfeito. A gente também não tem distinção, acho que é um ótimo ponto, mas é uma decisão de comunicação estratégica da companhia. E aí eu vou dividir em duas partes. A primeira, eu vejo muito, isso já foi comentado, assim, de ter o apoio da alta liderança. A gente tem nossa diretora de comunicação e marca, a Marina Dainese, que está há quase 25 anos na companhia, então isso também nos ajuda, tem o endosso dela, mas tem também o endosso do nosso diretor executivo, do nosso vice-presidente e do presidente. Então, eu acredito que ter essa coragem e não ter o receio do que o mercado vai pensar, acho que isso precisa ser endossado pela alta liderança. E aqui alguns exemplos, de exemplo de Paris 24, que a gente utilizou no COB pela primeira vez, foi
a Olimpíada, 50% de atletas homens, 50% né, de atletas mulheres aí na história dos Jogos Olímpicos. Então a gente lançou diversos conteúdos, iniciativas como Já Era Tempo, né, onde a gente utilizou Rafa Silva, entre outros atletas, para falarem sobre isso, né, já era tempo né, da gente ter, assim, finalmente chegou, né, muito tarde, mas chegou esse momento, ou né, mostrando também uma temática de Dia das Mães, né, todo esse poder né, que a mulher tem de múltiplas funções, além da questão esportiva, mas de cuidar dos filhos, de ter né, a sua profissão. Então, eu acredito que faz muito parte, de fato, do planejamento estratégico de comunicação da companhia, ter isso no discurso de narrativa. Perfeito. Só retomando em termos de desafios, né, eu acho que o primeiro isso tem que ser uma decisão muito profunda que a organização entra nessa, né, porque a gente sabe que vai levar porrada em redes sociais. Exato. Vai ter crítica, vai ter piadinha, vão entrar lá para reclamar e tem que bancar. Né, realmente tem que ter uma decisão em ponto de realmente bancar e ir para a briga. Né? Eu acho que o esporte feminino está num momento, infelizmente, que ele precisa ser visto quase como uma política afirmativa mesmo, que realmente tem um nível de privilégio, porque realmente tem uma defasagem grande. Então a primeira coisa é estar pronto para a briga, e realmente comprar a briga, encarar e sustentar o discurso e marretar até que a coisa passe a fluir melhor. E o segundo, de uma perspectiva mais interna, é realmente que acho que para mim é um grande segredo de sucesso sempre, numa ação de comunicação, é escolher bem o que a gente vai medir como sucesso. Uhum. Sucesso, eu não posso esperar do futebol feminino o mesmo resultado do futebol masculino. Tem jogo que é em CT, tem jogo que não tem público, ingresso é gratuito, mesmo assim não vai ninguém. Tem que estar pronto para entender isso, que não vai passar no TV todo jogo, mas realmente escolher o que a gente vai medir, porque estar no esporte feminino não vai me dar essa visibilidade, mas vai me dar uma narrativa fantástica, que aí eu posso explorar e posso ganhar do outro lado. Então, ter essa percepção, ter essa visão geral, eu acho que para mim é fundamental para ter sucesso. E se não fossem as mulheres, na Olimpíada do ano passado, a gente teria menos medalhas. Exatamente. Eu tenho duas questões aqui da plateia, mas eu queria pedir licença para entrar. Eu quero rapidamente entrar em dois temas aqui, dois temas um pouquinho mais áridos, vamos dizer assim. Um deles, você citou redes sociais, então eu queria falar um pouquinho sobre os desafios de crises, relacionados ao patrocínio esportivo. O outro tema sobre governança. Rapidamente, é uma rodada e a gente volta para vocês. Minha pergunta pensando tanto nos esportes de grande audiência, de massa, vamos chamar assim, como nos esportes mais individualizados, mais de nicho, hoje a paixão pelo esporte, a paixão pelo futebol, ela é intermediada pelo eletrônico, pelo digital. É uma paixão que se reverbera ali nas redes, e junto com essa reverberação vem crises, ou seja, tem riscos muito grandes hoje para qualquer patrocínio. Então a minha pergunta é que vocês dimensionassem um pouquinho a realidade desses riscos e como vocês vêm lidando com eles. Aí depois eu quero passar para uma questão da governança, nós vamos conversar pelo Vinícius e depois eu volto para... Vamos falar sobre os riscos e depois falamos sobre governança. Vinícius. E voltamos para vocês rapidamente. A questão quando a gente lida com atleta, principalmente diretamente com atleta, a gente está sujeito aos posicionamentos que ele vai assumir, porque acaba, mesmo que diga lá que não é endosso, na verdade o patrocínio acaba sendo um endosso, acaba sendo uma conexão. Então é um ponto realmente de muita atenção, de muito alerta. A gente tem muito cuidado quando a gente faz isso. Todo atleta que a gente vai buscar, de Petrobras tem uns 55 atletas olímpicos patrocinados no meio do time Petrobras, e de todos eles a gente sempre faz uma análise, buscando ver qual é o tipo de posicionamento que ele assume. Isso a gente, a gente faz um background checking antes, para ver como é que ele se porta, justamente para tentar, já em pré-crise, para já mitigar alguma coisa assim. Ver se o cara não toca em temas muito polêmicos, não é necessariamente a opinião que ele exprime, que ele expressa, mas muito mais o tipo de assunto que ele busca tocar. Isso que a gente procura ficar muito atento. Então acho que atuar no pré-crise é fundamental. E depois, quando uma crise instalada, graças a Deus que a gente não teve nenhum momento sério até o momento, é uma questão que eu acredito que é ficar ao lado do valor da empresa. Sempre. Sempre manter fiel aos valores da empresa, que é o nosso maior principal compromisso. Mesmo que signifique. Porque você está dizendo que, eventualmente, um patrocínio pode ser cortado dependendo da atitude, da postura do atleta. Exatamente.
A gente teve um caso do Arthur Nori, que teve um episódio de doping, uma acusação de doping, e que houve alguma certa pressão interna para a gente romper esse contrato. Quando começaram a surgir as acusações, a gente conseguiu sustentar o patrocínio até que terminasse, né, o devido processo lá, e acabou que foi descoberto, né, que ele não tinha, na verdade. O problema é que as redes sociais não dão tempo para essa descoberta. Mas aí é aquela coisa, é bancar e segurar, porque o nosso princípio foi, ele não foi condenado, tem uma denúncia feita. Sim. Isso acontece direto, né? Então realmente a gente sustentou até o momento que a gente pôde. Infelizmente ficamos com o Arthur aí até. E você, Marcelo, como você tem gerido crises? Ou elas não existem? Graças a Deus não tivemos nenhuma recente, mas temos uma avaliação, falando especificamente de atletas, que é o ponto que o ministro tocou, dessa avaliação, né, de disaster check, de fato, dos atletas antes mesmo de fechar, internamente, com parceiros também, né, externos, para fazer essa verificação. E eu acredito que até o ponto que eu comentei no início, é super importante, esse cara a cara com o nosso presidente, de fato, né, porque tem um peso, né, do atleta saber, que ele está representando a Vivo, né, então, diferente da opinião que ele tem, mas como isso vai reverberar, né, nas redes sociais, porque você falou muito rápido, nas redes sociais não perdoam, então esse envolvimento da nossa alta liderança também ajuda o atleta, né, a saber se está disposto a seguir com a marca ou se não está disposto. E você tem um gestor de crise no seu time ou não? No meu time não, mas na diretoria de marketing e comunicação do banco tem. Tá? Então, assim como o Marcelinho e o Vinícius, a gente tem essa análise prévia. Então, nós vamos lá, analisamos, conversamos, tudo. Fechamos o contrato de patrocínio, seja com o atleta ou com o proponente, no caso de algum evento, algum projeto. E também a gente tem uma divisão de gerenciamento e análise de risco. Tá? Então, nós temos isso. Eles analisam tudo, passando pelo crivo, aí a gente vai lá e contrata. E não é só pelo fato da gente ter contratado que acabou. Existe um monitoramento constante. Como você falou de redes sociais tudo é muito rápido, né? Então da noite para o dia, enfim, em 20 segundos, 2 segundos as coisas acontecem, mas existe esse monitoramento constante, assim como eles, graças a Deus, não tivemos problemas, né? Mas quando tem alguma coisa a gente vai lá, conversa, e essa questão de proximidade, no caso do presidente, né? No caso do seu presidente, a gente tem essa proximidade com todos os nossos patrocinados. Então nós conversamos, a gente procura passar o que é o banco, né? Qual que é a marca que está representando. Então essa proximidade é super importante também e tem dado muito resultado. A gente não tem tido grandes problemas. Eu queria passar para o tema rapidamente, viu, gente, da governança. E aqui, até vestindo um pouquinho o meu chapéu de conselheiro do Pacto pelo Esporte. O Pacto pelo Esporte hoje é presidido pelo Kakinoff, que é o CEO da Porto Seguro, e tem lá entre seus conselheiros também, né, o João Paulo Diniz, que faleceu recentemente, foi um dos grandes incentivadores, né? Tem lá a Ana, a esposa dele, tem a Hortência, né, que é uma ativista ali grande, tem o Thiago Pereira, que é um ex-nadador. Então contempla atletas, contempla empresários, e o principal foco do Pacto pelo Esporte é cobrar mais governança, principalmente das entidades esportivas brasileiras, sobretudo aquelas, né, e são é o grande foco, que recebe dinheiro público. Então, um dos produtos do Pacto pelo Esporte, vamos chamar assim, é o rating, né? A gente tem um rating lá que busca mostrar, por meio de alguns indicadores, qual é o nível, digamos assim, né, de governança que um clube tem. Então, se alguém bate lá na Petrobras para pedir patrocínio, a Petrobras pode ver, bom, vamos ver de quando em quando ocorrem as eleições nesse clube. Será que lá se tem governança? Então, a ideia é o poder econômico, ou seja, os patrocinadores, né, cobrando e fazendo a vigília da governança. Minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês, como gestores de patrocínio, como é que vocês têm sentido o nível de governança do esporte brasileiro? Se tomarmos o futebol, por exemplo, a gente, né, tem
casos assim muito explícitos de corrupção. Vocês acham que isso está mudando, que esse cenário está sendo transformado? Qual a avaliação de vocês e qual é a importância desta questão para as decisões das suas áreas? Vamos começar pelo Vinícius. Bom, para a Petrobras é fundamental. É um dos critérios básicos que a gente avalia, né? A Petrobras recentemente adotou uma prática de avaliação de background de integridade de qualquer fornecedor nosso, inclusive de patrocinados. E a gente já teve casos de projetos aprovados em diretoria que foram cancelados porque a empresa não passou nessa avaliação, não cumpriu lá todos os requisitos de gestão e governança. Então isso é levado muito a sério. E a gente derruba o projeto por causa disso. Né? Eu estava comentando até a questão do futebol, que é um dos pontos que a gente observa muito. Né? Realmente, se as organizações elas têm, né, práticas implementadas, se elas têm comitês, se elas têm capacitação da sua equipe para questões de integridade e governança, tem medidas anticorrupção, isso tudo a gente considera, pontua, e para a gente é inegociável. A questão da ética da governança é inegociável. Não só por lei de esporte, não, mesmo com verba de marketing, mesmo com dinheiro próprio, a gente tem o mesmo nível de cuidado, né, porque tem uma associação de marca sendo construída naquele momento que tem patrocínio. Então aí a gente preza demais, essa integridade é um dos grandes valores que a gente tem. Então, para a gente derruba um projeto mesmo. Perfeito. Marcelo, vocês, governança, como é que vocês cobram dos seus patrocinados, né, a status de governança ali 100%? E se vocês acham que isso está mudando no Brasil, se estamos evoluindo nesse ponto? Perfeito, eu acredito que sim, e aí muito em linha, né, com o Vinícius, com a Petrobras, nós temos uma análise que é um envio de documentações de diversos formulários de integridade que é elaborado pela nossa diretoria de compliance para todos os projetos, né, para atletas, para as empresas que representam, né, os atletas nos seus respectivos CNPJs e para qualquer propriedade, né, esportiva, cultural, de festivais, enfim, de todos os projetos patrocinados. Então, se não passa nessa avaliação, que é denominada due diligence, a gente nem segue em frente. As tratativas é uma premissa básica, né, da nossa, e também é negociável, e o que a gente faz é levar, né, para os executivos e comunicar, né, esse projeto aqui não foi, né, não vamos nem seguir as tratativas por esses motivos. Então, e constantemente, mesmo os patrocínios que são recorrentes, essas avaliações elas são feitas aí com uma periodicidade, tem um acompanhamento, se tem alguma dúvida ou alguma notícia que saia, também a gente envia novamente, coloca, né, a nossa área em contato, então para a gente é fundamental. Beleza. No nosso caso também, inegociável, né? Então, antes da contratação do projeto, inclusive, como o Marcelinho comentou, a gente tem alguns formulários, algumas coisas que o patrocinado ele tem que responder. Due diligence é um desses, é obrigatório. Então, fala de integridade, a questão social, ambiental também, enfim, tudo essa parte realmente ela é inegociável. Tá? E, inclusive, se no momento da contratação foi constatado, a gente não contrata, ou ali passou tudo certo, mas ao longo do patrocínio aconteceu alguma coisa, sim, é passível da gente pegar e cortar o patrocínio, porque a gente não quer e nem precisa estar junto com alguém que não tenha governança. Então, realmente, para a gente é inegociável. Perfeito. Gente, me sinaliza o tempo, tá? A conversa está tão boa que tá fluindo, eu não estou me preocupando muito. Então, Douglas, me avise quando eu estiver falando demais aqui. Então, vamos voltar para a plateia. A gente tinha uma pergunta ali e tinha uma pergunta aqui também. Então, ali primeiro, por favor, Kluck, se apresente. Meu nome é Kluck, eu trabalho hoje na Fundação Fernando Henrique Cardoso, mas trabalhei na Abril com a Milton, trabalhei nas fábricas de cultura, tenho uma vivência aí do patrocínio, acompanhando muito a evolução das leis de incentivo, né? E aí eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com isso, mas antes vou falar um pouquinho assim. Na época do governo Fernando Henrique, eu acompanhei a evolução da lei de incentivo à cultura, e um dos lemas era assim, que quando o Ministério estava querendo que as empresas entrassem no patrocínio incentivado, cultura é um bom negócio. Eu lembro dessa campanha no começo da década de 90. E inicialmente, o incentivo fiscal não era 100%. Né? Mas houve pressão de grupos artísticos, de alguns setores, para que o patrocínio para algumas artes virassem 100%. Aí os outros que se sentiram prejudicados também quiseram, quase todo mundo hoje é 100% na lei de incentivo à cultura. E as leis de incentivo, as outras leis de incentivo que vieram, a do deficiente, do meio ambiente, todas
tiveram a matriz na lei de incentivo à cultura. Todo mundo agora é 100%, pega um percentual da renúncia fiscal. Eu queria que vocês comentassem essa frase, que era uma propaganda do governo, cultura é um bom negócio. O esporte é um bom negócio. E que percentual, se não tivesse o incentivo fiscal, se as empresas continuariam investindo nos tipos de projeto que têm caráter social, na mesma magnitude? Porque essa é uma pergunta de política, de formulação, e tem questionamento da sociedade em relação a isso. Então, qual é o valor real que o esporte tem no campo social se fosse tudo patrocínio direto? Como é que vocês... É um exercício de imaginação, mas assim, como é que a sociedade brasileira está preparada para dizer assim, não, as empresas vão investir no social porque realmente é um investimento social privado, ou não, temos que fazer junto só com o governo, né, porque é um envolvimento que a sociedade reconhecendo que o governo precisa incentivar. E aí, um pouco assim, não sei se vocês podem abrir esses dados, mas a gente já viu empresas dizendo, assim, quando eram atacadas, não, você só usa a lei de incentivo porque só patrocina a cultura porque é lei de incentivo. Não, eu invisto, assim, metade do meu orçamento é de patrocínio direto. E esse patrocínio direto tende a ir para os esportes que dão maior retorno. Ou seja, eu só patrocino as grandes estrelas com dinheiro de patrocínio direto, aquilo que vai realmente gerar mais ativação. Quer dizer, como é que vocês veem esse cenário dentro das políticas das grandes companhias? E se vocês têm conversado também sobre isso em fóruns? Porque isso eu acho que é um pouco de uma análise por dentro de como é que está a percepção de valor realmente do esporte da sociedade. Quem quer começar? Eu posso começar. Sim, esporte, ele na verdade não é um bom negócio, ele é um excelente negócio, né? Então, isso eu posso te dizer. Em relação ao uso de lei de incentivo ou recurso direto, no nosso caso, Banco do Brasil, a gente não usa lei de incentivo, tá? É tudo recurso direto. O que nós usamos lei de incentivo é por meio do que nós chamamos de entidades ligadas do banco, que assim, BB Seguros, BB Consórcio, tudo, que a maior parte deles realmente vai para a cultura, mas a gente também tem esporte. Então, Banco do Brasil, efetivamente, é só recurso direto. Então, no caso, como você comentou, uso de recurso direto vai ser feito mesmo com essa questão de cunho social, sim, no nosso caso, sem dúvida alguma. Então, nós utilizamos direto, não temos esse... Só vou fazer isso por conta de lei de uso de lei de incentivo. Não, o nosso é recurso direto desde sempre. Então, a nossa preocupação com o esporte e a questão social sempre, desde lá de trás com o vôlei, sempre existiu e vai continuar existindo, independente de recurso de lei de incentivo, tá? Boa, Marcelo. Uma ótima pergunta. Você falou de cultura, né? Mas eu acredito que sim, é uma importante ferramenta, acho que é um pilar fundamental, a gente utiliza bastante, na totalidade, as leis federais, né, a Rouanet e a Lei de Incentivo ao Esporte, mas onde o Estado permite, né, para explicar, cada Estado tem uma legislação, tem Estado que tem contrapartida, tem Estado que não tem contrapartida, onde a empresa precisa aportar em verba de marketing, um ponto importantíssimo, tem Estados que assim, a gente tem muita dificuldade de expandir ainda a atuação por não encontrar proponentes confiáveis, digamos assim, né, onde a gente exige essa prestação de contas, porque no final, né, se acaba acontecendo uma crise ou um escândalo, não é o proponente que vai ser penalizado, é a marca que vai estar na mídia e a sociedade vai acabar cobrando a marca. Então, acredito que sim, é uma importante ferramenta, tanto a cultural quanto a esportiva. A gente apoia diversos projetos aí no âmbito da cultura, é uma das principais marcas apoiadoras aí dos principais museus do Brasil e exposições, o Teatro Vivo, né, as peças também teatrais que estão em cartaz lá no nosso prédio também utilizam por meio da lei de incentivo. Talvez o que falte é a clareza para a população do benefício que essas leis proporcionam, né, para os projetos e sem elas, como que esses projetos ficariam, né? Recentemente teve a discussão, por exemplo, de talvez não ter mais a lei de incentivo ao esporte, então que falta, né, de fato, uma comunicação massiva para explicar, né, para as pessoas esses benefícios ou quais projetos perderiam se deixasse de existir, porque acredito que é uma realidade de das empresas que fazem a utilização do recurso, a verba de marketing ela é restrita, então não acredito que, uma vez que não existisse mais a lei, que seria complementado na totalidade do que hoje é investido em lei de incentivo com verba de marketing. Vinícius.
Nós usamos a lei de incentivo na medida do possível, sempre que a gente pode, né? O que acontece é que muitas vezes os projetos não são certificados, então a gente não consegue acessar. A gente patrocina muito automobilismo, né? E aí é muito difícil encontrar um projeto de automobilismo que tenha lei de incentivo. Então, por isso, nosso percentual é baixo, mas a gente sempre busca, né, utilizaríamos mais se pudéssemos, se houvessem projetos em relação a isso. Eu acho que um dos grandes benefícios que a lei teve, além, né, da questão, né, de trazer mais gente, né, tanto para a cultura quanto para o esporte, acho que foi o processo educativo que vem gerando, né, perante as organizações, para elas melhorarem a sua gestão interna, a estruturar a parte de prestação de contas, né, de ter as certidões, a documentação, tudo, que senão ela não vai ter o dinheiro liberado. Então, esse processo educativo, mesmo no projeto de verba direta, a gente já percebe que ajudou muito as organizações aí a aprimorarem a sua gestão. Boa. A sua pergunta agora, nós temos mais 10 minutos. Então, nós temos uma pergunta aqui, depois temos uma ali, uma aqui e uma aqui. E a minha aqui. E a dele. Então, temos 5 perguntas. Eu posso fazer depois. Isso significa que os perguntadores e os respondedores têm que ser bem rápidos. Então, vamos começar por ele. Carlos Alessandro, sou da Esporte Negócio, uma agência de PR, trabalha com esporte, tem uma experiência forte com o esporte olímpico. A gente sabe que o esporte olímpico sofre bastante fora dos grandes momentos, né? Jogos olímpicos, pan-americanos. O intervalo desses grandes momentos para as confederações e para os atletas é muito difícil, né? A gente conhece casos assim dentro da agência de atleta que tem que pagar do bolso para poder viajar para grandes competições, atletas que estão em nível alto de competição, mas não tem essa estrutura. As confederações sofrem com essa falta de estrutura e apoio. Ou até situações assim esdrúxulas de atletas que chegaram a participar agora de Paris, do Jogo de Paris, e que quando voltam para a realidade eles vão trabalhar nos clubes sem nenhum apoio de remuneração. Então, são situações assim que chamam muito a atenção. E vocês, como têm o privilégio e a vantagem de trabalhar em empresas que são marcas consolidadas como patrocinadoras, como é que vocês enxergam as outras empresas, os colegas de vocês do mesmo setor? Se eles estão enxergando o papel aí dessas parcerias de longo prazo, que apostam em parcerias mais longevas, essa cultura está mudando dentro das empresas, porque está claro aqui pelo que vocês trouxeram para a gente, que vocês levam isso muito a sério, né, de apostar em parcerias e projetos a longo prazo. Mas e os demais, como é que vocês estão enxergando aí o cenário aí como um todo? Bom, obrigado, Carlos. Não sei, não posso falar da estratégia, né, de cada companhia, acho que não compete a nós, que posso dizer que as 3 empresas são muito comprometidas, né, e no caso da Vivo, você falou do time Brasil, do Comitê Olímpico no Brasil, né, de fato a gente, como comitê, não entra em nenhum projeto, né, para ficar pouco tempo, então a gente justamente já fechou em 23 até lei 28, pensando nisso, né, que lógico, a audiência maior sempre nos Jogos Olímpicos, mas o COB ele tem várias missões, que são as missões, né, são as competições que o time Brasil passa. Então a gente tem Pan-Americano, a gente tem Jogo da Juventude, então a ideia é de fato a marca estar presente para ajudar nessa caminhada, para construir nessa caminhada, né, contribuir também com o Comitê Olímpico do Brasil e os atletas, até de fato chegar na cereja do bolo, que são os Jogos Olímpicos. Em relação, eu acho que o banco, nós conversamos com diversas empresas, eu acredito que isso tem mudado sim, e a gente consegue passar, né, o que a gente faz em relação à visão de médio e longo prazo. Até estava conversando um pouquinho mais cedo, e essa visão ela é traduzida quando a gente vê do vôlei. O vôlei de 1961 a 1991, sem o patrocínio do banco, tinha 17 sul-americanas e uma medalha olímpica. De 1991 até 2024, a gente tem 92 medalhas, sendo 25 medalhas olímpicas, 9 ligas mundiais e 3 campeonatos do mundo. Então a gente está falando de quadra e praia. E essa visão a gente procura passar, e eu acredito que as pessoas têm visto isso. E no caso do banco também, quando a gente pega um patrocínio, principalmente de atleta, modalidade, a gente faz também, né, ciclo olímpico, tudo. E quando a gente fala de atleta, a gente tem essa questão de a gente conversa quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, como que a gente pode te apoiar nisso, né? Então a gente procura trazer toda essa base para que não aconteça isso também. Voltou, porque também se a gente fizer isso, se as empresas fizerem isso, na verdade isso acaba sendo um oportunismo. Eu vou lá,
patrocínio porque está na Olimpíada, acabou a Olimpíada, aí eu não patrocino mais. Então isso é oportunismo, né? Coisa que a gente não faz, a gente procura passar por outros, mas acredito que sim, esteja mudando. Eu queria acrescentar uma coisa assim, em relação ao que eles falaram, que acho que a gente está num momento muito bom para virar essa chave, pelo advento que a gente está com os canais de streaming, principalmente no YouTube, os canais gratuitos, né? Tem campeonatos que não tinham visibilidade nenhuma, hoje passam a ser transmitidos na internet. Exatamente, Cazé TV, Gold, tem vários, né, canais surgindo aí. Então isso acho que começa a dar mais valor para esse período fora dos grandes eventos, e aí, a partir do momento que as marcas começam a entender o valor que gera uma transmissão online, a audiência que está ali dentro, acho que esse ecossistema todo vai se alimentar e vai crescer. Perfeito. Então, temos uma pergunta aqui. Oi, por favor, se apresente. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu sou Daiane Saldanha. Hoje estou aqui representando o Instituto MOL, que é um instituto empresarial do Grupo MOL. E lá a gente enfrenta o problema brasileiro da falta da cultura de doação. O Brasil ele ocupa aí a 86ª posição no ranking mundial, com cerca de 140 países, e a gente está bem atrás nessa corrida, né? E a gente fez recentemente uma pesquisa sobre a contribuição do esporte para promover a cultura de doação no Brasil, e foi muito bem aceito com os fãs de esporte, ali cerca de 90% dizendo que se inspira e poderia fazer uma doação a partir da manifestação, né, do apoio de um atleta ou uma equipe esportiva. Então, esse é um ponto, assim, estou com uma edição da pesquisa que posso entregar para vocês com muito prazer. Então, temos esse bloco da falta de cultura de doação. E aí, pegando o gancho do colega aqui, sobre a Lei de Incentivo ao Esporte. Enquanto acadêmica, eu pesquiso o elitismo e a concentração de recursos da Lei de Incentivo ao Esporte no Sudeste e no Sul do Brasil. Nos últimos 10 anos, 80% do recurso destinado à Lei de Incentivo ao Esporte ficou majoritariamente em São Paulo. Então, eu tenho tentado entender a cabeça dos doadores, o porquê dessa concentração, e eu gostei muito da sua honestidade de trazer aqui, porque nós temos aqui um conjunto de critérios e nos faltam bons projetos bons ou projetos confiáveis, né? Então, a gente tem trabalhado muito essa filantropia da confiança aí com os investidores sociais. Então, eu tenho aqui duas perguntas rapidinhas. O que uma organização precisa ter para ser patrocinável? E aí, assim, eu trabalho com futebol feminino, inclusive estou que é o maior programa de capacitação de âmbito do esporte no Brasil, com Lei de Incentivo ao Esporte, hoje com patrocínio da B3 do Itaú. Podemos fazer um focado em projetos de futebol feminino. E a pergunta 2 para todos, acho como que vocês enxergam a participação de atletas e equipes esportivas nesses apoios e manifestações a causas socioambientais. E aí acho que conecta um pouco com a questão do risco. Então é isso, obrigada. Uma rodada rápida para responder. Bom, o que o projeto precisa ter, né, para poder ser aprovado pela gente? Primeiro, ter algum mérito, né, realmente não pode ser um projeto que não vai ter uma geração de valor ali, né, realmente ele tem que ter, né, e eu falo isso, pode parecer óbvio, mas não é, pelos projetos que a gente recebe muitas vezes, então ele tem que ter muito claro, né, qual é o valor que vai ser gerado pelo projeto. Ele tem que entregar um valor maior do que aquele que a gente recebe, né? Por isso que a Petrobras não faz doação, a Petrobras institucionalmente não doa, ela só investe patrocínio por causa disso, justamente para que esse dinheiro gere um valor maior do que ele tem. E terceiro, ele tem que ter realmente assim, uma grande confiança de que o projeto vai acontecer, porque é outro problema que a gente passa muito, esse projeto não acontece. O futebol feminino acontece muito, né? A gente sabe muitos estaduais sequer acontecem, ou acontecem, né, com condições abaixo do ideal. Então, e aí se cercar da maior quantidade possível de evidências, né, a respeito, né, do caráter da organização, de como é que ela é constituída, dos recursos que ela tem para realmente poder transmitir. E aí é uma questão de transmissão de confiança mesmo, quase que pessoal, né, de que aquele projeto ali ele tem uma grande chance, né, de acontecer. Quanto à participação dos atletas, eu acho que isso é fundamental. Eles inspiram muito, são histórias de vida fantásticas. Então, todos os atletas são vencedores, né, são inspiradores muitas vezes. Então, eu acho, na medida do possível, que eles puderem participar de maneira genuína, né, que o pessoal fala com verdade, que não seja só, né, uma ação oportunista da parte deles, também acho que é muito bacana, a gente pode explorar sempre que possível. Né? Eu passaria, ok?
Você quer comentar? Você quer comentar? Não, também tá. Eu passaria ali e eu preciso ir para ela, que ela levantou a mão. Não, desculpe, é ele e depois ela. Se apresente, por favor, e aí, se der tempo, eu passo para você. Rapidinho. Meu nome é Andrés, sou empresário, pai de atleta. Eu vou fazer o viés do outro lado aqui. A gente escuta de lei de incentivo, meu filho, aqui no caso, a gente veio aqui para escutar o outro lado. A gente busca patrocínio, então a gente veio aqui escutar o outro lado para tentar aprender o que a gente precisa fazer. A gente sabe de todos os caminhos que precisam ser seguidos, mas eles têm muitos obstáculos, muitas barreiras, muitas dificuldades. Não me entendo errado, mas são muitos QIs muitas vezes. Ele é atleta da motovelocidade. Nos últimos 4 anos ele competiu na Europa. No ano passado, no Mundial de Superbike, na categoria dele, ele foi 4º no Mundial. É um resultado considerável num esporte que a gente nunca teve um campeão do mundo. Mas ao mesmo tempo, esse ano a gente foi para um lado onde não ir para o exterior, manter o foco no Brasil para buscar patrocínio, porque quando você está fora do país, você não consegue patrocinadores, porque você está num mercado que não é atraente, que não interessa muitas vezes. E quando a gente fala de esporte que visa além das fronteiras, você fala de multinacionais. Só que aí é um nível de profissionalismo, que a gente, como uma estrutura mais amadora, você não consegue abraçar tudo, ter todo um time multifuncional, procurar leis de incentivo, onde você tem um clube por trás, com toda uma estrutura. Então fica muito difícil muitas vezes. Minha pergunta é, o que vocês recomendam? O que vocês sugerem? O que vocês indicam que o atleta deveria buscar? Porque falar de um time de futebol, de um time de vôlei, que são estruturas hoje muito profissionais, não vou dizer que é fácil, talvez eu seja leviano nesse comentário, mas para um atleta individual é quase impossível no Brasil hoje. Eu acho que tem uns casos, ele citou um pouco, tem e aí, só desculpa, você pega o João, do tênis, a menina do skate e tal, mas eu vejo muitas vezes que eles só viram o patrocínio quando eles explodem. Todo mundo falando do João, mas por quê? Porque o João explodiu agora. Então, na formação, quando você mais precisa, você menos tem. Por favor, um comentário rápido. No caso, assim, o que acontece, eu acho que o atleta, quando vai pedir, enfim, empresário, quando vai procurar algum patrocínio, muitas vezes tem que ver quais marcas têm a ver com aquela modalidade, com o que aquele atleta pratica, enfim, a questão de valores também e tudo mais. Porque pode parecer assim, vamos supor, ele está no... Isso. Vou pedir um patrocínio para o Banco do Brasil, por exemplo. O Banco do Brasil não está na estratégia do Banco do Brasil. Então, às vezes, a procura pode ser de uma forma, vamos dizer, entre aspas, errada. Então, acho que o primeiro passo é esse, verificar quais empresas têm a ver com essa situação. Concordo contigo que muitas empresas podem ter essa questão de, depois que estoura, daí vem atrás. Que daí é aquela questão que eu acabei de falar, que é a questão de oportunismo. No nosso caso, por exemplo, nós temos todas as etapas da pirâmide. Então a gente tem Raíssa Leal, a gente tem Ítalo Ferreira, a gente tem Isaquias Queiroz, mas nós também temos atletas em potencial e atletas que venham a ser um potencial ou de base ou de fomento. Então nós ali do banco, a gente tem essa questão, tá? Mas a minha sugestão é justamente essa, que eu vejo muita coisa. A gente recebe pedido de patrocínio todos os dias, assim, centenas de pedidos de patrocínio. E muitas vezes vem assim, porque outro dia veio de tênis de mesa pra gente. O meu filho, ele é campeão de tênis de mesa. Aí naquela hora a gente falou, poxa, muito legal, parabéns, mas não tem a ver com a nossa estratégia nesse momento. Então acho que isso diminui, encurta um pouco o caminho. Às vezes você pode chegar, ao invés de querer um patrocínio de uma empresa grande, que você vai, não, vou pedir 3 milhões, mas de repente você consegue 5, 6 empresas menores e que de repente vão dar uma base para o seu filho, vão dar aquela sustentação para que ele desenvolva melhor aquilo e daí ele consiga aparecer mais
e daí venham outras empresas maiores, outros que vão passar a enxergar por conta de resultado também. Então, acho que isso que eu ia dizer, acho que um critério que, mesmo quando a gente fala de projeto social, você vai cobrar resultado, inclusive, do projeto social. Se o clube está falando que ele forma atleta, ok, quantos atletas ele formou, qual que é o impacto, né, que a ação dele tá gerando na comunidade, porque é uma dificuldade também, né, muitas vezes você definir o que é um projeto social. Mas voltando para a pergunta dele, vocês podem fazer um comentário rápido e a gente passa para ela para finalizar, porque o Douglas já está me mandando torpedos aqui. Perfeito, acredito que a colocação do Vitor, né, foi super redonda e direto ao ponto. Na Vivo, Andrés, também a gente não tem dentro da estratégia de patrocínios a modalidade de moto velocidade, mas o que eu vejo que falta nas propostas, né? Primeiro, assim, além da questão da avaliação de achar, né, a empresa, acredito que para tudo tem comprador. Se de fato o produto, né, for bem feito, tiver, né, dentro das condições aí de cada empresa, mas falta também uma preocupação dos staffs em geral, né? Deixa eu ver aqui, né, a Vivo ganhou, né, foi reconhecida como a empresa mais sustentável do Brasil. Deixa eu dar uma olhada rápida, assim, não precisa ser nada muito aprofundado nas redes sociais. Deixa eu ver aqui que eles têm um projeto, né, de Recicle, que é o maior programa de reciclagem de lixo eletrônico do Brasil, com pontos de coleta de urina eletrônica em quase 2.000 lojas, né, pelo Brasil. Que maneira que o atleta pode contribuir além da performance, né? Que maneira que ele consegue passar essas mensagens. E algo que eu não acredito que seja específico da nossa área, mas que a gente recebe, por incrível que pareça, toda semana, é uma proposta com a marca da concorrência aplicada e Olá Bom Dia C, Olá Bom Dia T. Isso, assim, acontece semanalmente. Então, tem essa questão também, tem muita, né? Assim, então, acho que não é uma peculiaridade nossa, é possível, porque assim, toda semana tem essa recorrência, mas acho que falta, né, um pouco também de um olhar no detalhe, sabe? O que mais que, né, o atleta pode, além das propriedades básicas, contratuais, assim, contribuir com, de fato, né, as mensagens que a marca está apoiando, né, a narrativa que a marca está construindo. Vocês acham o uso de rede social do atleta importante para ajudar? Sem dúvida alguma. Está perfeito. Então, ok? O seu comentário. Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia Alves, eu sou assessora de imprensa esportiva da Eurofarma. Relacionamento com a mídia faz parte dos indicadores de resultados de vocês para a manutenção ou não de um projeto esportivo? Boa pergunta. Sim, é um dos mais importantes. É a nossa maior fonte de valor hoje, eu diria que é o mídia espontâneo. Então está dentro das métricas. Mas vamos dificultar a pergunta para vamos dificultar a pergunta para ele. Mas o que você considera mídia hoje? Exato. É só sair no Estadão, na Folha, na Globo, né? Vitor, eu ainda vou colocar mais uma pimentinha. Dentro do que a gente considera resultado, qual é a métrica? Por exemplo, é a planilha de mensuração, que é o VEP, que a gente chama, né, de equivalência publicitária, ou porque eu posso ter, sei lá, 1.000 inserções pequenas, eu posso ter 10 inserções de veículos Tier 1, né? Qual é o olhar de vocês para isso? A gente tem muitas métricas, Patrícia, falando de lá de dentro, tá? Assim, algumas não posso compartilhar, mas outras, por exemplo, tudo é mídia, né? Então, nossos mais de 34.000 colaboradores diretos são a mídia. Então, quando a gente fecha, por exemplo, com um time na URU, que a gente vê a repercussão, né, os comentários, isso é um resultado direto, né? Assim, quando a gente vê os comentários, nossa, que legal que a gente fechou, as pessoas estão vendo o que está acontecendo, né? Assim, as pessoas se engajam, quando a gente vê, assim, naturalmente a gente cria, na área de conteúdo e comunicação para redes sociais, cria cards para todos os nossos projetos patrocinados. Então, quando a gente vê isso se espalhando pelas regionais, que isso é importante também, né? A gente tem, embora a gente fique aqui na central, a gente, né, aprova esses patrocínios regionais. Então, quando a gente vê esse movimento também nas regionais, também é uma importante mensuração, né? Além da questão, né, digital, além da questão, né, de assessoria de imprensa, da clipagem tradicional. Então, acho que são muitas formas, mas tudo é considerado mídia. Interessante. Bom, no nosso caso, a gente tem essa parte de mensuração, a gente tem algo que chama como retorno sobre engajamento, né? Então, que é algo multidimensional, então a gente pega benefícios tangíveis, mais benefícios intangíveis pelo investimento total, e um dos pontos é essa, tá? Então, em relação a
mídia espontânea, quanto que foi gerado, qual que é o público que foi atingido e quais, porque o que você falou está perfeito, de repente eu posso ter 10 veículos ali, ou eu posso ter um que vai me dar mais, então isso também é uma ponta que a gente faz, redes sociais, dentro do banco, hoje nós temos mais de 100 mil colaboradores e a questão de engajamento interno também para a gente é super importante, então tem algumas métricas ali, abri um pouquinho mais do que eu devia, né? Mas, boa. Mas aí. Obrigada. Boa. Vou tentar ser justo e dar um espaço para a sua pergunta rapidinho. Não é bem uma pergunta, é mais uma constatação baseada no que o colega começou quando... Qual o seu nome? Amanda Bonfim. Meu nome é Amanda Bonfim, eu sou da agência BR-Co. BR-Co. BR-Co, focado em posicionamento estratégico para profissionais da indústria do esporte. Certo. O que acontece? Quando a gente pensa em patrocínio, a gente entende o quê? Uma grande empresa está realocando uma grande quantia de valor, de dinheiro, para transformar em valor, certo? Seja cultural, no esporte ou o que for, entretenimento. Mas a questão é, qual é o principal objetivo de um projeto social e por que ele recebe necessariamente esse patrocínio? É para distribuir oportunidades, sem a falácia, sem todo o blá 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 que a gente sabe que a indústria promove. A gente tem que ter a consciência que os projetos sociais eles não existem apenas para servir de depósito de uma política ESG. Então, se a gente parar para analisar bem, e eu trago essa reflexão para os profissionais que lidam diretamente com os patrocínios de grandes empresas como a de vocês, enxergar os projetos sociais como uma oportunidade de literalmente incluir todas as pessoas que consomem desse projeto social, que são beneficiadas por esses projetos sociais, e entender que quando a gente coloca essas pessoas para dentro de uma comunidade mais justa, igualitária, com mais recursos, a gente torna essas pessoas consumidoras, a gente transforma essas pessoas que são ajudadas, que recebem assistencialismo, em sim pessoas produtivas no mercado. Então, ao invés de ser aquela pessoa que está recebendo ajuda, uma vez que ela tem acesso à educação, à saúde, a oportunidades de trabalho, a uma qualificação de uma forma mais ampla, inclusive no desenvolvimento, no fomento para atletas, eventualmente, uma vez ele se destacando mundialmente e virando um grande ídolo do Brasil, com certeza isso vai movimentar muito mais dinheiro do que potencialmente uma única empresa foi lá e investiu nele. Então a gente tem que parar de olhar para projeto social com assistencialismo, e sim como um real investimento de que deixa eu recuperar essa turma aqui, porque daqui a pouco essa turma aqui vai estar construindo valor para todo o país, para toda a indústria. Muito, muito pertinente o seu comentário. Eu acho que uma coisa importante que a gente tem aprendido, eu acho que de alguma forma a gente aprendeu aqui, é esse o propósito, né, desses labs, desses encontros, conhecer melhor o desafio. Quando a gente fala, né, de os desafios do patrocínio do esporte, né, a gente tem que considerar que se você tem os patrocinadores de um lado, você tem a própria indústria esportiva de outro, né? A indústria do futebol no Brasil hoje, ela é uma indústria que movimenta bilhões, né? Como é que ela se aperfeiçoa, né? Ele falou em oportunismo, né? Você tem oportunismo, nem sempre oportunismo é uma coisa ruim, mas assim como você tem oportunismo eventuais, né, das marcas que vão lá e quer apostar em alguém que está crescendo, que não chega a ser um problema, isso, né? Você também tem oportunismo de gente que se disfarça de projeto social e quer tirar alguma vantagem ali, né? Então tem um amadurecimento das indústrias também, que é uma coisa, né, importante, é sempre desafiador. A Aberge tem procurado, para a gente finalizar, e eu vou passar a palavra para cada um aqui finalizar, mas a Aberge tem procurado de uma forma muito consistente e genuína estimular as empresas a investir
naqueles projetos ou na indústria do futebol, da indústria do esporte ou da cultura, naqueles projetos que de fato levam em consideração os desafios que a sociedade brasileira tem, né? Acho que isso faz parte da responsabilidade social das organizações. Agora, tem que saber cobrar, porque as marcas correm muito risco. Quando a gente fala assim, olha, não adianta só investir nos grandes clubes, invista, por exemplo, na base, que é onde você tem ali a base, né, as bases esportivas, onde você tem, né, jovens em formação, você tem no futebol, por exemplo. Agora, imagine os grandes riscos de se investir ali também. Ora, hoje a gente sabe que nas bases, por exemplo, é onde mais ocorrem os escândalos de assédio sexual, por exemplo. Como é que o clube, como é que o projeto se organiza e se prepara para mitigar isso? Né? Como é que ele está educando as próprias equipes, e sejam os times grandes como os pequenos, né? Ele está investindo na formação, na preparação ali dos seus, né, dos seus staffs. Então é muito desafiador. Patrocinar não é também uma coisa fácil, né? O risco ali, mas eu acho que esse tipo de encontro, e aí a cara dele me olhando me faz sentir culpado porque eu não dei o espaço para ele. Você quer fazer uma pergunta? Não, tudo bem, depois eu falo com ele. Boa. Mas ele pediu, eu fui injusto aqui. Mas eu queria finalizar, fazer uma rodada finalizando primeiro. E aí eu já termino por aqui, agradecer ao Vinícius, à Petrobras, por proporcionar esse tipo de encontro. Acho que esses labs, né, Douglas, que o Douglas com a equipe dele tem trabalhado, são muito educativos, porque assim, a indústria esportiva, ela está aí também para ser cobrada, né? Ela precisa evoluir. Né? Se você pega, por exemplo, só o futebol hoje representa 0,75% do PIB do Brasil, com a população que nós temos. Mas se você vai para a Espanha, já representa 2,6%. O que acontece que a Espanha é tão, né, mais exuberante nesse aspecto do que a gente? Então tem uma lição de casa das indústrias, né? Não dá só para você esperar, né, que a Petrobras, a Vivo, o Banco do Brasil resolva um problema que, de certa forma, é estrutural também, né? A ação delas, e nossa, né, de uma forma geral, é importante, mas temos que cobrar também, né, nesse sentido. Então, para terminar, e eu acho que a gente termina num tom muito positivo, assim, a fala de vocês, muito obrigado, acho que a experiência que vocês trouxeram para cá vai ajudar a todos a pensar de uma forma diferente e positiva esse desafio. Então, uma palavra final sua, Vitor, depois do Marcelo e do Vinícius. Primeiro, mais uma vez agradecer, né, a oportunidade. Acho que foi muito bacana a gente poder trocar aí ideias, né, bater um papo. Ficaria aqui a tarde inteira falando com vocês tranquilamente e me colocar à disposição. O banco está à disposição, eu estou à disposição. Se quiserem, lá tem o meu LinkedIn, vamos lá, a gente conversa, vamos bater um papo, vamos só conversar, ver que quer ir até Brasília, tomar um café, a gente está de portas abertas, enfim. E agradecer mesmo, espero que vocês tenham me ensina de novo o seu sobrenome. Santarlati. Santarlati. Isso. Boa. Marcelo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Berge, você, a Milton, ao Douglas, né, a Petrobras também, que é representado pelo Vinícius, pelo convite. Acho que foi uma oportunidade super legal de trocar com todos vocês. Ao Vitor também né, me colocar à disposição. Vou até depois falar com o Andréas, tem uma consultoria para indicar com mais de 20 anos no mercado especializado em projetos incentivados, super sério, Andréas, então acho que pode ser um bom caminho, e é isso. Me coloco à disposição aí também para quem quiser tomar um café a Vivo, na Berrini, trocar ideias. LinkedIn. Marcelo Marino. Marcelo Marino, boa. Vinícius. Obrigado primeiro pela Berge, pela organização aqui impecável, né? Apesar das circunstâncias, acho que o resultado ficou melhor até, não mais bacana aqui. Agradecer a presença de todo mundo aqui, é muito importante para a gente, né, poder ter esse contato com vocês. Eu acho que o esporte, a gente estava comentando aqui da Espanha, né? Acho que a gente tem uma coisa que nenhum outro lugar tem, que é o Brasil e o brasileiro, né? Qualquer coisa no Brasil dá certo. A gente tem montanha, tem vento, tem água, tem tudo, assim. Então a gente tem um potencial inigualável aqui no país. Então acredito que organizando e botando as coisas para funcionar em fóruns como esse, que nessa dimensão, né? Mas a gente vai conseguir sim chegar a esses 2,5, 3, 4, porque realmente o Brasil tem um potencial gigantesco inigualável. Então espero que a gente tenha dado uma contribuição aqui para poder fomentar essas conversas aqui. As colocações são super pertinentes para entender também, né, como é que o mercado está vendo, né, a questão do esporte no Brasil hoje. Está num momento crescente.
Então, só tenho a agradecer aí pela colaboração e, igual aos colegas aqui, sempre de portas abertas. A Petrobras está sempre disposta a conversar com todo mundo sobre qualquer assunto, então serão muito bem-vindos aí. Só entrar em contato que a gente segue. Obrigado. Muito bem. Gente, vão direitinho para os seus trabalhos ou para casa. Cadeiras, a gente devolve lá. A gente faz um esforço aqui, não se preocupe. Tomem cuidado com esses, prestem atenção nos avisos aí, porque a coisa